Olá pessoal, tudo bem? Estamos por aqui. Sabemos que vocês estão ansiosos aí, né? Já corrigiram o gabarito da prova de história, seu professor José Domingos. A gente, como vocês já tiveram acesso ao gabarito, nós vamos fazer aqui uma correção para tirar as dúvidas, entendendo junto com vocês de que o momento de fazer a prova que vocês já fizeram na parte da manhã, de hoje também é um momento de muito aprendizado, né? Então a gente já tem acesso ao gabarito, mas nós vamos tirar dúvida daquelas pessoas que porventura tenham errado uma questão ou outra e a gente vai dizer por que a questão estava, né, o gabarito é aquela questão e não a outra. Vamos lá, a nossa primeira questão, a gente vai falar, a universidade fala da Idade Média, tá ali. Mas esse termo, a banalidade, diz respeito também ao território urbano e, sobretudo, suburbano, a partir do século X, mas principalmente do século XI. É o grande período de urbanização. Prefiro utilizar esse termo mais do que o de renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade. Esse trecho é do livro do Jacques Le Goff, né? Tá aqui a página de onde foi tirado, tá ali, né? Aí diz: a respeito do termo tratado no fragmento do texto acima, podemos afirmar corretamente que. Vamos para as questões, não é? Letra A, ela vai dizer: o desenvolvimento urbano faz-se a partir de núcleos, os quais surgem a partir de domínios eclesiásticos, né? Daqui eclesiástico, a gente vai ter aqui a presença da igreja muito forte na Idade Média, né, episcopais, senhores, né, aqui ó, os senhores feudais, né, os leigos, que se consolidam em construção como mosteiros, né, mosteiros, ó, os mosteiros e os castelos, né. Veja que esses quatro termos aqui estão ligados, o eclesiástico ligado aos mosteiros, né, que é a questão da religiosidade do cristianismo que era muito forte na Idade Média, e os senhores com os castelos. Então, na nossa compreensão, e como vocês têm acesso ao gabarito, essa letra A é a questão certa, é o item certo da questão número 1, né, que a gente tem aí esses termos. Vejamos por que os outros estão fora do contexto da Idade Média, porque o que está errado. Diz ali na letra A: o renascimento urbano retomou antigos projetos imperiais do período romano. Né? Não tem nada a ver, porque essa parte que está falando aqui, já no século XI, a Idade Média começou no século V, né? 476 e terminou o Império Romano e começa, da era cristã, e começa a Idade Média. Então, não era retomada, já tinham passado muitos séculos, né, para retomar esses projetos. Por isso que está errado aqui, não tinha esse período aqui. Assim como a letra D está errada, o C está errado porque diz: durante a Idade Média, as cidades deixaram de existir. Olha o erro aqui, um deles. As cidades deixaram de existir. Aí você pode dizer assim: professor, mas o senhor disse que na Idade Média a sociedade era ruralizada. Sim, a sociedade era ruralizada, mas as cidades não foram extintas, né? Quem foi destruída a princípio foi Roma, né? Quando as pessoas partiram para o processo de ruralização, né? Não deixou de existir as cidades, né? O movimento era um pouco, mas existiam. A letra D diz: ó, as igrejas foram construções que não tiveram qualquer importância no desenvolvimento urbano, ó, que não tiveram, o erro aqui dessa questão, ó, no desenvolvimento urbano. Sabe por quê? Porque na Idade Média, como o movimento do cristianismo era muito forte, a gente vai ver que foi dentro onde tinha as abadias que desenvolveram os burgos naquela região e os centros urbanos se desenvolveram, que tinha as igrejas, era em volta das igrejas os grandes, né, a grande movimentação comercial. Na letra E, que também está errada, vamos ver o erro, diz ali: a construção de centros urbanos decorrente de determinações reais, ó, e papais. Então, os centros urbanos não eram definidos por essas determinações aqui, ó, dos reis e dos papas, tá certo? O erro está aí, que eles diz que usavam como centro de poder, tá certo? Então, os erros da questão, né, da letra B à letra E são essas questões que fizeram com que algumas pessoas marcaram a questão errada. E, por exemplo, se você baixar esse livro aqui do Jacques Le Goff, aqui, esse livro, lá na página aqui 16, que ele cita, na metade da página, ele te dá essa citação, essa parte aqui da citação, né?
quando termina essa parte aqui de Idade Média e Antiguidade, para frente ele dá a resposta da pergunta aqui, tá certo? Vamos para a nossa questão de número 2. O que vai dizer, né? Confirmando aqui a nossa alternativa, que é a A na questão de número 1. Vamos para 2, questão de número 2. Continuamos no feudalismo. Essa está mais fácil, né, professor? Essa está mais fácil. Essa aqui é mais trabalhada, né? Esse termo aqui. No sistema feudal, enquanto o vassalo jurava fidelidade e obediência ao senhor, por toda a vida, o chefe ou o patrono de um grupo de vassalos concedia a eles habitação, roupa, comida e equipamentos. Às vezes, o senhor, em troca de remuneração em bens, cedia ao vassalo uma terra e transferia para ele a obrigação de manter-se, né? De manter-se. E aí também está aqui o livro que foi tirado, o fragmento do texto. A respeito do sistema feudal, é correto afirmar que essa questão, pessoal, ela está mais simples, até os conceitos dos erros aqui são mais claros, aquela outra tinha muita coisa subentendida, né, na questão de número 1. Essa aqui está mais clara. Por exemplo, vamos na letra A. A partir do século XIII, os tributos ligados aos feudos foram chamados de cotas vencidas. E aqui, ó, os termos que a gente vai tirar fora aqui para vocês entenderem, né? Esses termos aqui não eram próprios desse período. O B diz: o chefe ou patrono de um grupo de vassalo aplicava severas penas nas penas chamadas de ludicium, né? Tá aqui, ó. E isso era porque o sujeito está ali, segundo ele, ó, secretamente ele podia tirar para si parte da colheita, né? Isso aqui também não era comum desse período, ó, essa penalidade aqui. Outro ponto na letra C, que a gente vai analisar. O C diz o quê? Apenas a alta classe eclesiástica, bispos e cardeais, desfrutavam dos lucros obtidos no feudo, ó, os lucros obtidos nos feudos. Quem desfrutava dos lucros obtidos nos feudos eram os senhores feudais. Professor, mas e a igreja não tinha nada a ver? Tinha. A igreja levava a parte que era o dízimo, né? Porque o servo pagava o dízimo, que os senhores passavam parte, que o dízimo passava para a igreja, né? E tinha 2 dízimos. Você tinha o dízimo que ia para a igreja de Roma e tinha um dízimo da capelinha que tinha no feudo, né? Que era chamado de tostão de Pedro, tá bom? Então tá aí. A letra D vai dizer: o feudo foi uma forma de posse sobre alguns bens reais que se dava por meio de um pacto de fidelidade, ó, pacto de fidelidade, né, e lealdade, está aqui os termos, ó, tornando-se, portanto, a base para o estabelecimento de uma aristocracia fundiária, ó, os feudos, ó, aristocracia fundiária. Que aí ele tinha o manso senhorial, o manso servil, o manso comunal, todas essas terras eram do senhor feudal. Então isso era um latifúndio que era dividido no manso senhorial, onde ficavam as melhores terras que morava o senhor feudal. O manso servil, ele poderia ceder aquela terra para uma família só trabalhar e pagar os mesmos impostos, como tinha a divisão no manso comunal, que várias famílias poderiam trabalhar, sendo que todos tinham a obrigação de pagar os impostos ao senhor. Então, aqui na questão 2, o correto, né, como vocês já sabem, é a letra D, que está correta. E professor, por que eu marquei o E e o E está errado? O E diz, ó, a busca por especialistas no plantio e na manufatura de equipamentos acontecia nos burgos, ó, aqui está errado, ó, acontecia nos burgos, e mais, ó, nos burgos, aqui era feiras, né? Não era especialista em plantio, ó, onde residiam os agricultores. Ó. Os agricultores residiam eram nos feudos, na zona rural, não era nas feiras, tá certo? Que os agricultores, os produtores eram os vassalos, por isso que está errado, tá certo? Confirmando, vamos adiante na nossa correção. Aos senhores, vamos lá. E aí, questão 2, letra D, tá certo? Tá aí. Vamos para nossa terceira questão. Tá aí a terceira questão. Voltamos, fomos para mais distante, né? Saímos da Idade Média, vamos para a Idade Antiga. Idade Média Oriental, vamos para o Oriente Médio. O Código de Hammurabi, em seu prólogo, traz: quando o Alto Anus, rei de Anunnaki e Bel, né, senhor de terra e dos céus, determinador dos destinos do mundo,
entregou o governo de toda a humanidade a Marduk, quando foi pronunciado o alto nome da Babilônia, quando ele a fez famosa no mundo e nele estabeleceu um duradouro reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra. Por esse tempo de Anu e Bel me chamaram e a mim Hammurabi, o excelso, príncipe e adorador dos deuses, para implantar a justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Está aí o link de onde foi tirado a citação, né? A respeito do Código de Hammurabi, assinale a alternativa correta. Vamos lá para os erros aqui. Letra A. Será que alguém marcou a letra A? Não é possível, né? Letra A diz o seguinte: a lei de Talião, bastante associada ao código, foi um preceito legal criado exclusivamente. Está aqui, ó. Vamos para essas questões. Nós alertamos durante as nossas aulas, cuidado com os termos exclusivamente, unicamente. Está aqui um deles, ó. Exclusivamente pelo rei Hammurabi, ó, sendo, portanto, algo totalmente, ó, olha lá outro termo, totalmente desconhecido pelos povos babilônicos da época. E aí está errado. Quando ele diz totalmente desconhecido, a gente vai ver na questão mais para frente, mais adiante, nas próximas letras, que isso já era um conhecimento que já existia há séculos, né? Não era desconhecido do povo, já era uma situação passada de geração por geração. Então vamos lá. Mais um, letra B. As 282 leis contidas no Código de Hammurabi foram compostas para garantir a manutenção e o domínio da classe dominante sobre a casta denominada de Mavilak, ó, que significa súditos. Ó. Por exemplo, quando a gente tem esse termo aqui, ó, Mavilak, os súditos, a função do código não era só essa. Sei bem, professor, mas lá na Idade Antiga, a gente sabe, por exemplo, tinha umas características dessa sociedade. Ela era muito patriarcal, né? A figura do homem era muito dominante, mas os objetivos, os fins do código não eram esses aqui, a única dominação sobre os menos favorecidos, né? E aí nós vamos para a letra C, que vai dizer o quê? O C diz: Hammurabi, que se dizia encarnação de Marduk, foi responsável pela composição do código, tendo escolhido para auxiliá-lo os anciãos do reino, grupo que fazia parte do tribunal da Babilônia. Quando ele diz aqui, ó, se dizia encarnação de Marduk, foi responsável pela composição do código, essa composição do código, ela já existia. Aqui era como o direito que não era escrito, não é? Você tinha o direito que na Idade Média é chamado de consuetudinário, né? Aquele que você existia pelos costumes, mas não estava escrito. E aí que ele vai fazer isso. Na verdade, esses costumes já existiam, não é? Dos antepassados dos babilônicos. Não foi ele o responsável não foi ele que descobriu, foi ele que fez, ele foi o maior feitor. Não foi ele. O D, vamos adiante, até aqui estão errado. O D diz, ó, o Código de Hammurabi foi um conjunto de leis que trazia, ó, resumo de tradições, olha aqui, ó, resumo de tradições legais existentes, ó, naquela região, ó, há gerações, está vendo aqui, ó, há gerações, tendo como base a punição para determinadas condutas do povo. Está aqui a letra correta, que é o D da questão de número 3, não é? Está aí. Por que, né, que o E está errado? Porque o E vai dizer: o livro babilônico de Êxodo retrata a busca do povo hebreu. Primeiro que o pessoal que conhece a Bíblia sabe que o livro de Êxodo vai falar de quando os hebreus saíram do Egito, né? Não é nessa parte aqui. Tá certo? Então, por isso, tá aí, terceira questão, letra D, queridos vestibulandos, né? Vamos adiante. Conferindo aqui o nosso texto, e aí tá o D da terceira questão. Mais uma. Vamos para onde agora? Quarta questão, nós vimos para o mundo moderno, né? Tá ali. O fragmento do texto, quarta questão, o fragmento do texto a seguir, trata de Alexandre von Humboldt. E aí vai dizer, um geógrafo prussiano, né, que é a Alemanha de hoje, prussiano,
polimata, né? Naturalista, explorador e proponente da filosofia romântica que circulou pela Amazônia e fez importantes descobertas, diplomacia e ciência. Né? Segundo o texto, né, tá ali, era um certo sentido um diplomata, ele vivia e conhecia como uma forma de diplomacia e não como uma forma de poder e controle. Ele era um admirador profundo do George Washington, aqui o pessoal dos americanos, né, dos primeiros presidentes, George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, né, considerados os pais fundadores dos Estados Unidos ali. Durante sua viagem à América Latina, mais especialmente à Venezuela, Humboldt conversou sobre o movimento pela independência e ajudou a espalhar as ideias americanas de liberdade e igualdade, diz aos. E aí vai mais. Humboldt até se encontrou várias vezes com Simão Bolívar, principal líder da libertação da América Latina dos colonizadores, que conheceu a infância dos naturalistas. De fato, Bolívar o chamou diretamente de o descobridor do Novo Mundo. Enquanto Colombo foi a causa de nações inteiras serem reduzidas à servidão, Humboldt abriu o caminho para as revoluções que deram independência às nações da América do Sul. Afirma Aos, Aos, né? E aí, vai adiante aí do nosso texto e diz aqui, ó, a respeito da independência dos países da América do Sul, que eram colônias da Espanha, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O que diz o A? A crise europeia decorrente das guerras napoleônicas foi fundamental para que os movimentos de independência da América Espanhola contasse com o apoio alemão, pois isso enfraquecia o lado bonapartista da Europa, da qual a Espanha fazia parte. E aqui a gente vai ter alguns destaques. Por exemplo, na independência da América não teve apoio alemão. Está aqui um erro, né? Está ali. O governo alemão não entrou aqui com aporte militar para ajudar na independência. A letra B. As ideias iluministas foram uma das principais influências para a eclosão dos movimentos de independência, já que as críticas ao antigo regime presentes nessas ideias representavam um sentimento de parte da elite de origem crioula, a qual era desprovida de amplos direitos, né, políticos nas instituições do mundo colonial. Aqui, no nosso entendimento e pelo gabarito, está aqui a questão certa, correta, que é a letra B da quarta questão, porque o restante, a gente já viu a letra A, não tem sentido, tem ali um erro, e vejamos quais são os erros das outras questões, que se confirma que o correto é a letra B. Diz o C, a presença de Humboldt na Amazônia demonstra o interesse da Prússia na ruptura entre as diferentes regiões da América do Sul, e está aqui, ó, a Prússia não se meteu em nada por aqui, né, nessas regiões, com relação a isso. Está aí um erro. O que mais que ele diz? A sua adversária dentro do concerto, né, dentro do concerto europeu de nações, que só viria definitivamente resolvido com a... Outro erro aqui, ó, resolvido com a independência do Brasil, ó, que não tem nada a ver com Prússia aqui, a nossa independência, né? Nesse cenário aqui, a gente não teve conflito com a Prússia, nem com esse povo aqui, então está errado aqui, por isso a letra C. Assim como a letra D diz, ó, as tensões entre os povos indígenas e colonizadores fez com que as lideranças indígenas assumissem papel de liderança. Não teve aqui na América, ó, nesse período do século XIX, indígenas que assumissem papel de liderança. O que a gente teve aqui foi no século XVIII, no Peru, a figura dos nativos lá, representado por Tupac Amaru, né? Tupac Amaru, Tupamaru, como alguns falam, né? Que coordenou o movimento da independência do Peru. Mas no século XIX, aqui não teve liderança nessa região que surgisse desse cenário. Que aqui está falando do contexto das guerras napoleônicas, que é século XIX, não é século XVIII mais. E aí, a letra E, que diz, a ideia de que o novo mundo, a América, era o paraíso na Terra, fez com que os pensadores iluministas franceses e os revolucionários Simão Bolívar, né, atuassem juntos pela independência da América. Aqui está errado. Não teve atuação de iluministas franceses
junto com os revolucionários da América lutando por independência, como Simão Bolívar, San Martín, Antônio Sucre. Não teve essa aliança entre os iluministas franceses com os revolucionários na América do Sul. Tá certo? Então tá aí consolidados os erros e a gente vai confirmar que a nossa questão certa aí é a alternativa B. Cadê? Vamos lá. Alternativa B. Tá aí a questão 4. Vamos para mais uma questão. Na questão de número 5, a gente continua falando da América, né? Vamos lá. Tá lá. Se o princípio da doutrina Monroe, enquanto for política desse governo, né, cobre toda a América do Sul, incluindo a Patagônia e a Argentina, não é de alcançar desse Conselho Geral, mas apenas o fato de que os princípios de estratégias e os defeitos da nossa posição geográfica torna impraticável. Manter de forma bem sucedida controle naval pelas Forças Armadas além da Amazônia, a não ser que as condições atuais mudem radicalmente, né? Vamos lá. Aí pergunta ali, com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a doutrina Monroe, ou Monroe, né, do presidente James Monroe, que foi presidente americano de 1817 a 1825. E aqui diz o seguinte, letra A, a América para os americanos, que era o lema da doutrina Monroe, né? América para os americanos evidencia que o objetivo da doutrina era inserir populações dos países da América do Sul, né, na dimensão da cidadania americana. Aqui está errado. Não tinha os países da América do Sul nessa dimensão aqui, ó, da cidadania dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só pensavam neles, né? E muito menos, ó, de materializar aqui os ideais do bolivarianismo, do Simão, não é? Que queria unir o continente. Esse era o ideal do Simão, não dos americanos, né? Está errado por isso. O B diz, a América para os americanos tornou-se a oração simbólica da doutrina Monroe, já que o presidente americano a expressou durante o evento que consolidou a organização dos Estados americanos, a OEA, não é? E aqui a gente já vê que a letra B está errada porque a criação da OEA não é no século XIX, é depois da Segunda Guerra Mundial, entre 47 para 48. Tá aí. Então não era nem o presidente aqui da doutrina Monroe, né? E naquela época o presidente americano, o Roosevelt já tinha morrido, acho que já era o Truman, né? Naquele período, no início da Guerra Fria. Então nós vamos lá. O C diz o quê? A América para os americanos ficou conhecida por reforçar o caráter multiétnico de projetos políticos de Monroe, né, em que ele desejava levar para os demais países da América a democracia dos Estados Unidos. Aqui está o grande erro, né? Os Estados Unidos não tinham essa ideia de trazer democracia para cá. O ideal deles era de dominar. Não era de trazer democracia e estender a democracia. Até porque nem eles eram democráticos, né? Porque nesse período aqui da doutrina Monroe, né, os Estados Unidos ainda tinham escravidão, que só vai acabar em 1865, né? Aqui é anos 20. Então está errado por isso. E a letra D diz o quê? Vamos lá. A América para os americanos tornou-se a frase que consolidou a percepção de que a referida política da doutrina Monroe tinha como alvo a totalidade do continente americano, apesar de nunca ter sido dita pelo presidente. Está aqui a resposta, né? Porque a gente sabe que depois da doutrina Monroe, né, lá nos anos 40 do século XIX, eles vão criar mais uma doutrina para dizer que o famoso Destino Manifesto, né, para dizer que eles são predestinados para dominar o mundo, e aí está os embriões daquilo que vai acontecer no Destino Manifesto, não é? Essa questão da dominação aqui. E a letra E, que vai dizer o quê? A América para os americanos tornou-se a frase que explicitou os interesses da doutrina Monroe, pois ela reforçava o total rechaço da presença europeia na América. Até ali está certo, não é? Depois diz, ó, fato que foi determinante para a decisão do presidente Monroe de enviar tropas dos Estados Unidos para participar da independência do Haiti. E aí está errado porque
a independência do Haiti já tinha acontecido, né? Aqui é anos 20, a doutrina de 1823, Monroe, e o Haiti entrou em guerra lá com os franceses em 1791 e depois de vários anos, quando deu em 1804, o Haiti ficou independente. Então, em 1804, o Haiti ficou independente, então não precisou de tropas americanas nos anos 20, né? Então, um absurdo. Então, tá aí. Na correção aqui, a gente vai ter o D como correto e a gente confirma aqui para os senhores. Tá aí, letra D, questão 5. Vamos para a quinta questão. Após, né, Amazônia, após a assinatura do Tratado de Madrid em 1750, os portugueses vão tratar de assegurar suas conquistas e, como garantia de posse do ponto de vista extremo ao norte do território, construiu o Forte de São Joaquim em 1775, na confluência dos rios Tacutu e Urariquera, formadores do Rio Branco, né? E via de acesso às bacias dos rios Orinocos, na Venezuela, e Essequibo, na antiga Guiana Inglesa, de acordo com a afirmação acima, que trata da construção do Forte São Joaquim, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Diz ali: para a edificação do forte, foi necessária a contratação de 2 associações especializadas na construção de fortes, e aqui está errada, né? Cadê, ó? Uma holandesa e outra inglesa, essas duas aqui, ó, 2 associações. Está errado, porque não tinha essas associações aqui. Os fortes foram construídos pela coroa portuguesa, né? Tinha um alemão que era um engenheiro, mas não era essas companhias, né? E vamos adiante. A letra B diz: a instalação do forte fazia parte de uma estratégia de ocupação coordenada por Marquês de Pombal, visando a constituição de uma fronteira viva que resguardasse esta região para a coroa portuguesa. E aqui está a questão correta, porque o restante está errado com relação a esse período, né? Letra B. Vamos aos erros do restante das letras. Diz a letra C: a construção do Forte de São Joaquim foi o estupim para a reivindicação por parte da Espanha. Está aqui errado, ó. Que a Espanha não veio querer tomar isso aqui nesse período, né? Posteriormente, da Venezuela, ó, os termos que estão errados, não foi estupim para esse tipo de manifestação de países estrangeiros aqui no extremo norte, né? A letra D vai dizer: a narrativa vigente para a construção do forte foi a de que a região do extremo norte seria tomada por franceses unidos aos povos indígenas, o Uai-Uai, né? Que aqui está errado, ó, que não tinha união de franceses com os povos indígenas aqui, que viviam nesta região aqui do Inhamundá. Tá aí os erros aí. E a letra E, que também está errada, diz aos senhores, ó, sobre nosso estado, na época que eram colônias aqui. Dentro do grande projeto mercantilista protagonizado por Marquês de Pombal, existia Marquês de Pombal, a existência do forte garantia o enfraquecimento dos monges consolatinos que atuavam na região, né, a favor da Inglaterra. Aqui está errado. Aqui está falando do consolatino, é dos consolatas. Nessa época aqui não tinha consolatas. Os consolatas aqui só no século XX, né, 1920, por ali, 15 para 20, que os consolatas aparecem aqui, essa denominação religiosa. Nessa época aqui a gente tinha os franciscanos, os carmelitas, no século XVIII, né? Não era essa denominação. Por isso está aí a questão. Lembrando que falou aqui do Pombal. Pombal foi primeiro-ministro do rei Dom José de 1750 e a 1777, que é justamente o período em que ele estava por aqui. Está aí a letra B, conferindo a letra B. Vamos lá, para a gente seguir adiante. Sexta questão, letra B. Vamos para a próxima questão. E ali diz, ó, na sétima questão diz: seria errado ignorar aqui o complexo de fenômenos históricos em exames às suas diferenças internas, as quais não podem impedir de pronunciar em juízo sobre o colonialismo, enquanto tal, mesmo no caráter múltiplo e matizado das suas manifestações. O colonialismo é sinônimo de pilhagem e de exploração e implicou em guerra, em agressões e em imposição em larga escala de forma de trabalho forçado
em dano das populações coloniais, mesmo quando se declarou movido pelo intento, né, humanitário de promover a realização de paz perpétua e a abolição da escravidão. E mesmo quando alguns expoentes explícitos ou alguns ideólogos das grandes potências do Ocidente acreditaram sinceramente em tais boas intenções. O texto acima traz uma das formas como os regimes coloniais foram compreendidos, justificando a eclosão de movimentos independentes pela África e Ásia durante o século XX, em um processo denominado de descolonização afro-asiática. Vamos lá? No texto seguindo, a respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Diz ali, letra A, os processos de independência nos continentes africano e asiático fez com que a União Soviética perdesse vastos domínios coloniais? Aqui está errado, porque não tinha essa perca de território por parte dos soviéticos. Letra B, a pressão exercida pela Liga das Nações em virtude do combate do fascismo sobre a Alemanha e a Itália fez com que esses dois países optassem por deixar seus territórios na Ásia e na África. Está aqui o erro desse período. Até porque a Liga das Nações, nesse período, já tinha até acabado, né? A Liga das Nações aqui, ela foi extinta quando criou-se a ONU, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Não era a Liga das Nações, era nesse período. A Liga das Nações foi do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda, né? Depois criou-se a ONU, né? Nesse período. E aí, lá, a letra C diz, a vitória francesa na Segunda Guerra Mundial fez com que as colônias desse país estabelecessem seus laços com a metrópole, não é? Levando ao processo de independência pacífico. Está aqui um erro, porque a gente sabe que todos os processos de independência, todos eles foram sangrentos, né? Não teve essa pacificidade toda que diz aqui, né, com relação à França. Letra D, o surgimento do Estado de Israel foi o mais bem sucedido processo de descolonização, já que, além do desenvolvimento econômico, o país estabeleceu relações pacíficas com os vizinhos. De novo, ó, lá em Israel até hoje tem confusão. Estado criado em 1848, né? Não tem esse pacífico aí. Letra E vai dizer o quê? O enfraquecimento das potências colonizadoras após a Segunda Guerra Mundial facilitou o ressurgimento de movimentos de luta pela independência em diversas partes do continente africano e asiático. Está aqui a resposta, letra E, porque com o enfraquecimento, o envolvimento na Segunda Guerra Mundial, esses países ficaram descapitalizados, o seu efetivo militar foi diminuído e aí os nativos desses países colonizados por as potências europeias, no contexto da Guerra Fria, se levantaram e montaram uma série de organizações para lutar pelo seu processo de independência. Está aí vamos conferir a sétima questão. Vamos lá, letra E, a sétima questão. Penúltima questão, vamos lá. Constituição da República Federativa do Brasil, né? Diz ali, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo, né? E essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder político e à coletividade o dever de defendê-los e preservá-los para os presentes e futuras nações. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a zona costeira, são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Seguindo aqui, vai dizer, a Constituição brasileira determinou o compromisso do país com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e com a proteção dos biomas, o que se materializou durante os governos brasileiros dos anos 90. Olha o período aqui, ó, Brasil República, anos 90, né? Está aqui, ó. A respeito deste período, assinar a alternativa incorreta, período dos anos 90. Vamos lá. Letra A, diz ali, o confisco do depósito bancário estabelecido pelo plano Collor fez com que esse governo perdesse apoio popular. Isso aqui foi o que mais nós falamos nas nossas revisões. Vocês estão lembrados, tá
correto, né? Nós estamos procurando a questão incorreta. Letra B diz: o impeachment de Collor decorreu da inabilidade do governo de solucionar problemas das queimadas na Amazônia. Senhoras e senhores, o impeachment do Collor não teve relação nenhuma com queimadas na Amazônia, né? Está errado aqui, é a letra B que está incorreta, porque o impeachment do Collor, a causa foi corrupção no governo, né? Ele foi afastado e depois foi cassado no final do ano de 1992 e Itamar Franco assumiu o governo constitucionalmente, né? Letra C, vamos ver aqui o que está seguindo na letra C, diz, ó, o plano real foi estabelecido durante o governo de Itamar Franco, correto? O D, Fernando Henrique Cardoso, era ministro do Itamar Franco na época do Plano Real, motivo pelos quais ele se elegeu presidente em 94, no primeiro turno contra o Lula, né, em outubro de 94. E o E diz, Itamar Franco tornou-se presidente após o impeachment de Collor. Está aqui o gabarito, diz ali que o errado é a letra B, né, que está incorreta, né? É a letra B e aí a gente vai adiante e a letra B está aí, né? O impeachment do Collor não foi por questão de queimada e sim por corrupção no governo de Fernando Collor de Mello. Vamos para a questão de número 9, né? A questão 9 diz aqui: em 11 de abril de 1983, o governo brasileiro, então comandado pelo general João Figueiredo, determinou o envio de uma missão de alto nível ao Suriname para oferecer a intensificação das relações bilaterais mediante um expressivo pacote de assistência política, militar e econômica ao regime do comandante Desiré Delano, né? A missão visitou Paramaribo entre 15 e 17 de abril de 83 e foi liderada pelo general Danilo Venturim. Na época, o secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional do Brasil. A situação política e social interna do Suriname era altamente relevante para o governo brasileiro em função das considerações geopolíticas, inclusive no contexto do conflito leste-oeste, devido à crescente aproximação do Suriname com o bloco socialista, né? Seguimos aqui com o restante do texto e ele diz aqui: o trecho anterior descreve a missão Venturim realizada pelo Brasil no Suriname, o qual revela a importância da Guerra Fria para as relações entre os países naquele período. Em relação ao período da Guerra Fria, assinale a alternativa correta. Vamos lá, Guerra Fria, letra A. A preocupação determinante para a missão Venturim decorreu do fato da China maoísta, né, ter feito investimentos que fizeram com que o país asiático controlasse o espaço amazônico do Suriname. E aqui está errado, ó, né? Aqui, na letra, aqui esse finalzinho. A dominação do espaço amazônico pelos asiáticos. Até porque essa era maoísta que o texto fala terminou em 76. Aqui é 83 para frente, né? Vamos lá. O B diz, ó, os Estados Unidos acreditavam durante a Guerra Fria que o território da América era irrelevante. Aqui está errado, né? Ó, porque os Estados Unidos financiaram nesse período ditaduras aqui na América. Eles davam muita atenção. Tinha ditadura no Brasil, no Chile, na Argentina, não é? Financiada pelos americanos. Então era um território importante. O C diz, o período da Guerra Fria recebe esse nome por ter sido um dos mais pacíficos da história da humanidade. Aí, pelo amor de Deus, né? Está falando de guerra, né? Errado aqui. O D diz, a Guerra Fria decorreu da disputa de recursos naturais entre Estados Unidos e Rússia. Não era recursos naturais, ó. A gente tinha até corrida espacial nesse meio, né? Lembram disso, né? Tá aí. E também nem colocava a Amazônia nesse meio. Tá vendo aqui? Levando a Amazônia a tornar-se o principal, né? Não era o foco da Guerra Fria, não era a Amazônia entre Estados Unidos e União Soviética. E aí a gente tem a letra E que diz o quê? Apesar da dominação Guerra Fria, em virtude de nenhum conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética ter ocorrido, que é o correto, entre eles dois não entraram em guerra, os dois países, né? E o período teve diversas guerras, né? Como a Guerra da Coreia, que é nos anos 50, começou em 50, vai até 53, e a Guerra do Afeganistão, que começa em 79 e adentra para os anos 80, né? Tá certo? Afetou, por exemplo, até a Olimpíada de Moscou em 80, essa guerra aqui do Afeganistão, que a Rússia estava metida nesse meio. Então, aqui, na nona questão, é a letra E,
Conferindo, a gente segue adiante, né? Para conferir aqui a nossa última questão. Nona questão, letra E, tá aí. Senhoras e senhores, esperamos aí ter contribuído com os senhores, né? Tirado as dúvidas que porventura pairaram, aqueles que marcaram alguma questão errada. O nosso objetivo aqui é contribuir porque nós entendemos que o momento da prova também é um momento de aprendizado que a gente leva para a vida. Um abraço a todos e boa sorte nas provas de vocês.